Voltamos aqui, né, a falar, né, sobre o dom ministerial, né, criado por Deus, que é o dom de evangelizar, o evangelista. O evangelista. É interessante que Deus cria o dom ministerial, né, que é o dom, que é o evangelista, é um dos dons ministeriais, e dá a uma pessoa, e essa pessoa é um evangelista. Mas eu tô falando de coisa séria, não tô falando de quem quer brincar, ou de quem acha ou se nomeia, não. É quem tem, quem recebe de Deus, né, esse dom. Temos algumas observações para quem recebeu, né, essa chamada de Deus para ser um evangelista, para evangelizar os pecadores. Porque muitas das vezes não é tão fácil assim como a gente fala. Você vai encontrar resistências, você vai encontrar desprezo, mas para essas infelicidades, né, acontecentes, Deus também tem uma solução. E a pessoa que recebe esse dom ministerial precisa estar ciente de que Deus o chamou, Deus o entregou esse dom. Porque senão na primeira rejeição ele abandona tudo. Por isso que eu disse que tem que ser sério, coisa séria, não é brincadeira. Então, vamos às observações. A primeira, eu quero falar sobre, né, a respeito de se o pecador mantiver falsas esperanças, o evangelista deve usar as seguintes passagens. Primeiro, ninguém será salvo pelas obras, porque muitos falam assim, não, eu faço, eu ajudo, eu, né, parará, pororô. Então, isso aí é uma falsa esperança. Por quê? Porque a obra não salva ninguém, né? Então, Efésios, o evangelista precisa levar o pecador, né, na seguinte passagem bíblica, que está lá em Efésios 2, 8 e 9. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, que diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então tá aí, né? O evangelista precisa, na resistência do pecador, ele precisa, né, ter essa capacitação, essa capacidade dada por Deus também para o evangelista, para que ele possa conduzir, né, o pecador resistente a essa passagem, para que ele possa ver que ele está com falsa esperança, que não é do jeito que ele está pensando que é. Então, a salvação é pela graça, e não é mérito de homens, não é mérito do pecador, né? É pela graça e é pelo meio, é pela fé, que não vem de nós, não vem de homem algum, mas é um dom de Deus para o pecador. Obras não salva ninguém. Ela não vem das obras, não. Porque se fosse pelas obras, alguém ia bater no peito e ia gloriar-se, dizendo que ele é salvo por intermédio dele mesmo.
Mas o homem não tem capacidade nenhuma de se salvar sozinho, ele precisa de Deus. Segundo lugar, não, eu acredito na reencarnação, eu acredito no espiritismo, Allan Kardec, algo assim, né? Mas já adianto aqui, e o evangelista também precisa mostrar isso, né, para o pecador resistente, que não há reencarnação de mortos. Hebreus 9, 27. Eu podia até citar de cor para você, mas eu quero ir lá na passagem para depois você não dizer que isso aí é invencionice. É algo que o homem inventou para poder enganar o homem, para enganar as pessoas, né? Mas vamos lá para você ver. O escritor aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 27, vai dizer assim: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso, ou da morte, o juízo, né? Então aqui está mostrando para nós o escritor aos Hebreus, está mostrando que não existe reencarnação de mortos. Morreu, segue-se a condenação eterna, ao tormento eterno, ou segue-se, né, para a eternidade junto a Cristo, né? Ou seja, o ser humano morreu, se ele estiver com Cristo, ele vai para o paraíso, um lugar embaixo do trono de Deus, Apocalipse 9, 6, né? Ou se ele tiver morrido sem Cristo, aí ele vai direto pro Hades, o inferno. Aí o negócio pega, né? Aí não tem mais volta. Eu falei o paraíso embaixo do trono de Deus. Eu falei 9,6, mas não é 9,6, é 6,9, que vai falar sobre a abertura do quinto selo, e que aí João vai ver debaixo do altar de Deus as almas dos que foram mortos, né, por amor da palavra de Deus e por amor, né, do testemunho que deram. Então, Apocalipse 6, 9 a seguir, é que vai mostrar que o paraíso, né, é embaixo do trono de Deus, tá bom? Também nós temos aqui, isso aqui foi só para mostrar ao pecador resistente que ele morre uma vez só. Depois da morte não tem reencarnação de alma, de morto nenhum. Depois da morte segue o juízo, né? Segue o juízo. Se ele tiver com Cristo, ele já vai para o paraíso. Se ele tiver sem Cristo e morreu, ele vai para o Hades, para o inferno, e vai aguardar ali o juízo final para ser lançado na segunda morte, que é o lago de fogo e enxofre. Bicho não morre, fogo não apaga. Agora, em terceiro lugar, não, que eu sou católico, que eu vou na igreja católica, que eu assisto a missa, que eu já vou à igreja, né? Missa não tem o poder de salvar ninguém. Ninguém mesmo. Ainda vamos seguir em Hebreus no capítulo 10, escrito aos Hebreus capítulo 10, versículo 11 até o versículo 14.
E assim, todos os sacerdotes aparecem cada dia ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar os pecados. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. Está sentado à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés. Porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. Então tá aí, o sacerdote oferecendo um sacrifício só, direto, vezes após vezes, que não tem poder de tirar os pecados. Mas Jesus, oh glória, ele morreu uma vez só, ofereceu um único sacrifício, puro, santo, e não encobriu não, apagou, lavou o pecado da humanidade. Embora eles voltaram a pecar, mas ainda tem aqueles que ainda permanecem lavados e purificados pelo sacrifício de Jesus no Calvário, né? O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então é só isso, né? Olha só. Mas este, havendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, está sentado à destra de Deus. E Jesus, né, sacrificou por amor a nós, deu a sua vida para depois tomá-la e encontra-se assentado à direita de Deus, aguardando o dia de nos levar para Ele. Nós vamos agora entrar em outra parte muito interessante, que é mostrar ao pecador a obra que Cristo realizara nele e a seu favor, se ele satisfazer as condições estabelecidas por Deus, né? Então, em primeiro lugar, aqui nós temos Deus perdoa o pecado, ou Deus perdoa o pecador. Isaías 1,18. Isaías capítulo 1, versículo 18. Olha que maravilha de palavra. É para salvo e para quem quer ser salvo, né? Tá difícil a folha aqui. Versículo 18, capítulo 1 de Isaías. Vinde então e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Então, aqui nós temos, vendo aqui, Jesus perdoando o pecador. Ou seja, estava manchado, mas agora está purificado, mais branco do que a lã. Nós temos também, em segundo lugar, Deus regenera o pecador. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 5, versículo 17. Segundo o livro das Crônicas. Vamos lá. Vamos localizar. Capítulo 5, versículo 17. E assim
Perdão. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 5,17 é uma palavra muito linda, muito maravilhosa para todos nós. Mas se alguém está em Cristo, né? Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Vamos lá. Vamos conferir na íntegra. Vamos conferir aqui na íntegra aqui. 5,17, segundo os Coríntios. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Quer viver algo novo? Quer se sentir regenerado? Quer se sentir energizado? Cheio de esperança, de fé, uma vida leve, né? Venha a Cristo. Viva a obra que Cristo realizou em você, em seu favor. Se você se entregar e se satisfazer ou fizer a obra que satisfaz a Deus pelo sacrifício dele, pela obra que ele tem feito nele para salvar você, né? Se você conseguir alcançar essas condições estabelecidas por Deus, então você viverá algo novo, uma vida nova, transformada. Como diz Mateus 28, né? Se você está cansado, sobrecarregado, 11:28, Mateus 11:28. Se você está oprimido, sobrecarregado, né? É só você vir a Jesus, entregar o seu fardo que está pesado demais para ele e pegar o fardo dele que é leve e que é suave e pegar o jugo dele que é suave, né? E aí você encontra descanso para a sua alma. Nós também temos, em terceiro lugar, Deus justifica o pecador. Vamos voltar ao escrito aos Hebreus, capítulo 10, 16 e 17, tá? Esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em seus corações e as escreverei em seus entendimentos e acrescentar. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Então, Senhor, purifica. Ou seja, Ele não lembra mais dos seus erros, dos seus pecados, porque Ele te justifica. Quarto lugar, Deus torna o pecador seu filho. João, isso aqui é lindo. Não tem como explicar. Vamos ler? Capítulo 1 de João, versículo 12. Eu creio que você vai ficar maravilhado com essa palavra. Versículo 12 do capítulo 1 de João. Palavra de Deus é refrigério para nossa alma, é luz para os nossos caminhos, é lâmpada para o nosso caminho, é luz para os nossos... É lâmpada
para os nossos pés e a luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus é um meio que Deus usa para falar conosco, para alcançar nosso coração. Que Deus usa para nos resgatar, para nos fazer filho dele. Versículo 12, João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crerem no seu nome. Então creia no nome do Senhor de todo o seu coração e seja feito filho de Deus. Quinto lugar, Deus dá ao pecador a vida eterna. João 5,24. João 5,24 e 6,47. Nós vamos conferir. 5,24 de João. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então tá aí. Deus dá ao pecador a vida eterna. Deus dando ao pecador a vida eterna, né? Se você ouvir a palavra do Senhor e crer em Deus que o enviou, então você recebe a vida eterna e não será condenado, mas você passa da morte, né, condenação ao tormento, para uma vida eterna de bonança. Nós temos também ainda João, capítulo 6, versículo 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. Então, quer a vida eterna? Creia em Jesus. Creia é crer. E você será salvo, você terá a vida eterna. Vamos caminhar para o final, mas no próximo, tá? Já já.